boa noite, boa noite, boa noite. Está a começar o programa A Outra Face. Hoje vamos falar do surgimento do cristianismo na África. É conhecido por nós que a verdade tem dois lados. Um lado bastante forte e outro meio fraco, como se não fosse descoberto. Uns afirmam que foi por conta dos europeus que chegou o cristianismo na África, mas tu aqui, na outra face, descobrirás a outra face da verdade. Será que foi por conta mesmo dos portugueses que entrou o cristianismo na África? Para mais conhecimento, me acompanhe. Ok, a outra face da verdade, que é a primeira face da verdade sobre o surgimento do cristianismo na África, afirma que foi por conta dos europeus na era colonial que entrou o cristianismo em África. Os defensores dessa ideia, eles dizem categoricamente que foi por conta dos europeus que entrou o cristianismo na África na era colonial. A era colonial está-se a falar mais ou menos dos anos 1800 a 1890. Nesta época, surge o cristianismo, dizem eles, como intruso, rompendo com a forma de adoração já existente na África. Os africanos, como os bantus, adoravam Zambampungu, que era o deus desses habitantes que estavam cá na África na era colonial. Eles afirmam que foi também por conta dos europeus que então a colonização, ou por conta do cristianismo, que a colonização foi facilmente introduzida ou executada ou feita dentro do continente africano. Essa face da verdade sobre a entrada do cristianismo em África é um lado. A pergunta é, será? É mesmo verdade? O cristianismo entrou na África por conta dos europeus na era colonial? Vamos ver a outra face. A outra face desta verdade mostra que não foram os europeus que trouxeram o cristianismo aqui em África, mas sim o cristianismo nasceu na Europa através dos judeus, e estes judeus estavam sob jugo dos romanos. O Império Romano se estendia por uma parte maior da Europa e uma parte da África. Os países africanos que faziam parte do Império Romano é conhecido hoje na história como África Romana. Esses países, um deles era o Egito, não é? E outros países mais. De Egito nasceu alguém de nome Apolo de Alexandria. Apolo nasceu na Alexandria e foi levar a mensagem no ano 52 a 53 na cidade de Éfeso. Isso é a nova Turquia. É preciso saber uma coisa que é muito séria aqui. No primeiro ponto, na primeira face da verdade, vimos que foram os europeus que trouxeram o cristianismo em África na era colonial. Aqui na segunda face da verdade, não é? Estamos a encontrar que tinha africanos, né, que levaram a mensagem para a Europa. Apolo saiu de Alexandria, isto é, Egito, para levar a mensagem do cristianismo na cidade de Éfeso, que é a atual Turquia, nos anos 52 ao ano 53, o ano em que se estendeu por completo o cristianismo em todo o Império Romano. Vale lembrar que todo o Império Romano inclui a África Romana, os países que faziam parte da África Romana. Esta África Romana foi fundada pelo Augusto
a César, não é? Que é o imperador mais conhecido, mais famoso da história de todos os imperadores romanos, fundou isso no ano 27 antes de Cristo. E outra coisa que precisamos saber aqui é o seguinte: além de Apolo, nós temos o exemplo de o homem da cidade de Cirene, Simão Cirineu. Simão Cirineu foi o senhor que fazia trocas de mercadoria saindo de África para a Europa. E foi na cidade de Jerusalém onde ele se depara com Cristo e através daí ele ajuda Cristo a carregar ou a carregar a cruz no ombro. Este homem da cidade de Cirene, chamado Simão Cirineu, veio da cidade de Cirene, que é a atual Líbia. Este mesmo homem, né, tinha dois filhos. Um era Rufo e o outro era Alexandre. O Rufo andou com Paulo e Alexandre foi fariseu. Este homem teve contato com Cristo e com a mensagem do cristianismo. Depois regressou para a África e é provável que ele contou o que ele viu, porque ele esteve em contato com Cristo. Falou com o Messias, conheceu este homem e ainda ajudou a carregar a cruz. Um episódio bastante marcante para não ser contado na sua terra. Não achas isso estranho? É provável sim que ele trouxe a mensagem da Europa para a África, explicando o que aconteceu aí, a morte e a ressurreição de Cristo. E a mensagem do cristianismo no passado era mesmo a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como Apolo saiu de Alexandria, foi pregar na cidade de Éfeso, este homem, Simão de Cirineu, sai da Europa para a África. Tinha africanos que levaram a mensagem para a Europa e africanos que tiraram a mensagem da Europa para a África. Isto nos anos 31, falando de Simão da cidade de Cirene, no ano 31, na morte de Cristo, quando ele se depara com Cristo. E falando de Apolo, foi no ano 52 a 53 depois de Cristo. O cristianismo nasceu no ano 34 com a morte do diácono Estevão. E o colonialismo, não é, começa no ano 1880 a 1890. Esta é a data da colonização europeia em África. Então, é preciso saber que existe sempre dois lados da verdade. Um mais forte que o outro. O mais forte é o mais conhecido. E o outro lado, a outra face. É aquela face oculta que poucos veem. Não foram os europeus que trouxeram o cristianismo em África, mas sim, no tempo do Império Romano já tinha cristianismo em África. Isto é o que nós vimos na outra face. A pergunta é, se for verdade, tu mudas de ideia ou continuarás com a mesma ideia? Muito obrigado, até já.